Tiago 4, versículo de número 7, diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, hoje eu quero falar aqui a respeito de tentação. Antigamente, irmãos, eu tinha um desejo de ser um pregador assim avivalista, sabe? Mas com o passar do tempo e agora dirigindo a igreja, a gente vai mais para o ensinamento, né, Samuel? E eu fiquei tão feliz terça-feira, irmãos, poucos irmãos como hoje, assim, talvez um pouco mais. E nós ministrando a respeito de santificação. E eu falei muito a respeito no processo de santificação, quem roubava não rouba mais, né? Quem furtava não furta mais, quem mentia não mente mais, quem falava mal dos outros não fala mais. E a gente acha, irmãos, que parece que Deus não está falando, mas Deus está falando. Aleluia! Porque na quarta-feira uma irmã, ela ligou para mim, Samuel, e ela disse: pastor, me ajuda em oração, porque eu preciso ainda entrar nesse processo de libertação, de santificação, e eu preciso corrigir algumas coisas na minha vida. E ela disse: eu ainda faço uma fezinha, eu jogo na loteria. Isso é sinal, irmãos, que a palavra tocou, né? E eu disse: pode deixar, irmã, nós vamos orar, né? E Deus vai ajudar a senhora, né? E eu fiquei muito feliz, irmãos. Então, eu quero continuar assim, sabe? Pregando, mas ensinando. Então, hoje eu quero falar um pouquinho de tentação. Nós lemos aí, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Como que funciona esse negócio de tentação? Tentação, irmãos, é uma coisa muito séria, muito séria. De repente ela aparece, a tentação, de repente, ela aparece, irmãos, e ela chega a nos tocar, Lembra de Esaú, que foi tentado por um prato, um guisado? Ele foi tentado pelo cheiro, apareceu a tentação para Esaú, e ele cedeu à tentação de uma forma que ele vendeu a sua primogenitura por causa de um prato, por causa de uma comida. Então ela aparece, ela nos toca, depois ela entra na pessoa. Você sabia que a tentação ela entra na vida da pessoa? Aí depois, uma vez que a tentação ela entra, aí o que acontece? A pessoa esfria. E depois que ela esfria, ela dirige a pessoa a pecar. A tentação, irmãos, ela não tem dó de ninguém. A tentação, ela é cruel. A tentação, ela chega, e se a pessoa ceder, a tentação, ela vem para destruir a vida espiritual da pessoa. A tentação, quando a pessoa cede, ela não tem misericórdia. É muito sério, irmãos, esse negócio de tentação.
Existem aqueles pecados que são decorrentes, sabe? Eu fico às vezes vendo, né? E tem pessoas, eu antigamente também pensava da mesma forma, mas hoje eu penso diferente a respeito de pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que está aqui conosco. Até aqui tem. Toda vez que nós pregamos, toda vez que um pregador prega, aí faz o apelo, o pastor, o pregador chama para vir na frente, a pessoa vem. Você já viu a pessoa aceitar Jesus frequentemente? E a pessoa vem, chora. Antigamente, irmãos, eu ficava até irritado com essas pessoas. Mas toda vez essa pessoa vem para frente. Mas sabe, irmãos, olha, só do fato da pessoa estar dentro da igreja, eu vou dizer uma coisa para vocês, ela está bem intencionada. Só do fato dela estar aqui dentro da igreja, ainda que ela falha, cai, né? Mas uma hora dessas, Deus toma ela, né? De uma forma muito especial, e verdadeiramente a vida dela é mudada. Então só do fato dela estar aqui, mesmo com muitas dificuldades, ela está bem intencionada. E o que nós devemos fazer? Ajudar essas pessoas, né? Que caem, irmãos, são as recaídas, né? Quantas pessoas que chegam na casa de Deus, elas vêm bem intencionadas, porque querem mudar de vida. Aí elas vêm, mas vêm com tantas coisas, irmãos, e às vezes vícios. Aí o que acontece? Ela está naquele processo, aí ela acaba cedendo, uma recaída. São tentadas, e elas cedem, mas o importante, o papel fundamental da igreja, de todos nós, é ajudar essas pessoas, estender as mãos, né? Para que numa hora, elas estando dentro da casa de Deus, Deus certamente vai trabalhar, e elas vão ser libertas. Vai chegar um ponto que a tentação vai vir sobre a vida dela, mas elas vão ter condições de não ceder a tentação. Mas a tentação, voltando a falar aqui a respeito da tentação, irmãos, onde que está a tentação? Onde que está a tentação? Oh, irmãos, nos dias de hoje a tentação está em tantos lugares. Você sabia? Eu marquei aqui, olha, alguns lugares que pode estar a tentação. No trânsito. Quem não é tentado no trânsito? Tentado de várias formas. Você sabia que no trânsito você é tentado a ter uma discussão? É verdade ou não é? Eu já fui tentado e cedi. Alguns dias atrás eu persegui uma mulher que ela me xingou por causa de nada. E eu saí perseguindo ela. Aí fui até uma certa distância. Depois o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu comecei a entender que eu não podia entrar nessa tentação. No trânsito nós somos tentados. Na TV somos tentados. Somos ou não somos tentados na TV? Na internet, nem se fala na internet. Quantos são tentados pela internet e têm cedido ali aonde ela está usando a internet, às vezes sozinho, escondidos. Você sabia? Aonde mais? Nas revistas, nos sites de bate-papo, nas bancas de jornais,
nas amizades. Tem muita gente que sofre tentação por causa das amizades, nos momentos solitários. Você sabia que nos momentos solitários, quando você está sozinho, é onde o diabo mais tenta na sua mente? Fala para mim, as pessoas que cometem suicídio, elas não cometem suicídio sozinhas? No momento de solidão, é onde o inimigo trabalha na mente da pessoa, e a pessoa acaba sendo tentada a fazer atrocidades e ela acaba cedendo. Os momentos de solidão. Mas eu tenho uma boa notícia: tudo isso acontece porque o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, e ele está tentando, mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, em Salmo 34 e o versículo 7, enquanto o nosso inimigo está ao nosso derredor, a Bíblia vai dizer que ao nosso redor, aleluia. Não tem um louvor que diz assim: ao meu redor Deus sempre está, ao meu redor, para me guiar, Deus sempre está ao meu redor, aleluia. O inimigo, ele pode estar ao seu derredor, tentando de todas as formas fazer você ceder à tentação, mas ao nosso redor está o nosso Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho uma boa notícia. Uma boa notícia: Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. O que os personagens da Bíblia entenderam que eu não entendi, eles não eram diferentes de mim e de você. Alguns personagens, irmãos, da Bíblia, eles não cederam. Não cederam. Mas será por que eles não cederam? Será que eles eram super-homens? Será que eles eram super-homens? Não. Era como eu e você, sujeito às mesmas paixões, mas eles não cederam. O que nós precisamos entender, irmãos? Existem alguns pontos de saída. Precisamos entender que a tentação não respeita personalidade. O que isso significa? A tentação, ela não respeita ninguém. Ela não respeita ninguém. Nem idade, sabia? Nem idade. Às vezes a gente vê uma pessoa de tanto, assim, já de idade, né? Fala assim: isso aí não é tentado, é tentado. É tentado da mesma forma, não tem idade. A pessoa, ela é também tentada. Não respeita cargo. Você sabia que a tentação, ela não respeita cargo? Alguém vem assim, alguém de destaque fala assim: ah não, aquele ali não cai. Eu já vi tantos irmãos que estavam lá em cima assim, sabe? Que cederam à tentação. Cederam à tentação. Então ela não respeita cargo. Nós temos que ter isso em mente. Ela não respeita cargo. Ela não respeita pessoa. Ela não respeita ninguém. Ela não respeita a sua personalidade. A tentação não respeita a personalidade. Ela vem também para quem que eles têm. Essa pessoa, ela é uma pessoa de gênio muito forte. Ela não recebe, ela não respeita.
Ou seja, a tentação ela não respeita ninguém. Ninguém. O que acontece, irmãos, quando uma pessoa ela cede à tentação? Depois que a tentação ela entra, a pessoa é tocada, né? A tentação ela chega, a pessoa é tentada, aí depois a tentação ela entra, aí depois a tentação leva a pessoa a pecar, aí depois ela esfria. E o que acontece dentro, ou seja, na mente da pessoa que cedeu à tentação? Você já viu um curto-circuito? Você já viu? Um painel com muitos fios assim, ó, muitos disjuntores, que começa a dar um curto-circuito. A pessoa fica desta forma, é como se ela levasse um choque, como que aconteceu um curto-circuito dentro dela, e a pessoa fica desse jeito. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender esse negócio de tentação. Esse negócio é muito sério. O inimigo das nossas almas, ele vai tentar 24 horas por dia, colocando coisas na nossa vida diante de nós, para que nós cedamos, para que nós caiamos. Ele vai tentar de todas as formas. O casamento vai ser tentado. É uma área que o inimigo mais tem trabalhado, mais tem infiltrado, e o que nós mais temos visto, irmãos, e como eu disse, que não respeita a carne, não respeita a idade. Aí quando você vê, você fala assim: meu Deus, o que foi que aconteceu, né? Eu não acredito que aconteceu com essa pessoa não. Mas é a tentação, irmãos. É a tentação. Então é algo, irmãos, que o crente nos dias de hoje, ele tem que estar em vigilância, constante em vigilância, para que ele não ceda. Tem um louvor aí, né? Tinha um pastor que ele tirava sarro, ele falava assim, que ia cantar aquele hino assim, ele falava assim: ah, você vai cantar com o quê? Com CD? Ele falava: é com CD. Ele falou: CD é pecar, hein? Que não tem um louvor que diz assim: tentados não ceda, ceder é pecar. Ele tirava sarro, né? Na época que começou a cantar com playback, porque antigamente era com fita cassete. Eu sou da época da fita cassete, né, Samuel? Mas, irmãos, o que nós temos que aprender nos dias de hoje? Que o crente tem que andar em vigilância para não ceder. Não ceder às tentações, porque as tentações vão vir. As tentações vão vir. As tentações no casamento vão vir. As tentações para criar uma crise na família vai vir. As tentações na vida espiritual para esfriar a pessoa, para a pessoa desistir de tudo, vai vir. E a pessoa vai ter que ter a vigilância de entender: eu não posso ceder. Eu não posso ceder. Aleluia. Meus irmãos, eu anotei aqui, olha, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, igual eu, estou precisando emagrecer. Eu nunca, irmãos, foi na pandemia que eu entrei nos 3 dígitos, eu nunca cheguei aos 3 dígitos. Na pandemia eu cheguei aos 3 dígitos, a pandemia... Eu era sempre 97, 98, agora eu nem vou falar para vocês. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, pensa como ela é tentada.
Aí, meus amados, uma pessoa que quer emagrecer, ela tem que entender que quando ela for tentada, ela tem que ver, não, Coca-Cola não. Não é verdade? Massa branca, carboidrato, não. Uma vez por semana. Não é verdade, irmãos? Como que alguém vai emagrecer, que quer emagrecer, vai ficar aí comendo massa branca, pão, e vai se empanturrando, né? Vai comendo arroz, macarrão, pão. Como que vai emagrecer? Não vai. É difícil, né, irmãos? Emagrecer é difícil. Eu tenho dificuldade. Mas quem quer emagrecer, irmãos, precisa tomar cuidado. Tem que estar em vigilância. Não é verdade? Tem que comer mais comida saudável. Tem que comer mais fruta. Tem que comer mais legumes. Tem que deixar carne gordurosa de lado. Tem que deixar o x-tudo de lado, a pizza de lado, porque tudo isso vira uma tentação na vida de quem quer emagrecer, é ou não é? É forte mesmo. O que nós temos que fazer, irmãos? O que nós temos que fazer para estar em vigilância? O que nós temos que fazer para estar sempre atento para as coisas de Deus, que nós vê e fala assim, não, isso é uma tentação e eu não posso ceder. Por exemplo, tem coisas que a gente pode evitar. Por exemplo, tem coisas que você tem coisas que vai funcionar como gatilho, você sabia? É um gatilho. E você não pode apertar esse gatilho. Se você é tentado quando você está sozinho na solidão, não aperte esse gatilho para ficar sozinho. Procure não ficar sozinho. Se você é tentado, né, quando você está lá na internet, por exemplo, se você é tentado quando você está sozinho no seu computador, lá dentro do seu quarto, sabe o que você faz? Não aperte esse gatilho. Você sabe o que você faz com o seu computador? Não é fácil, mas já fica a dica aí. Pega o seu computador, põe lá no meio da sala. Uma dica boa, né? Põe lá no meio da sala. Entendeu? Por exemplo, tem pessoas, irmãos, que é tentado em passar em certos lugares. Você sabia? Tem pessoas que é tentado em passar por um local, por uma rua. Então, se você é tentado em passar por essa rua, por esse local, não aperte esse gatilho, não passa por esse local. Sabia, irmãos? Às vezes nós temos que mudar de horário, porque às vezes a influência do horário, as pessoas sofrem gatilhos para ser tentados. Às vezes vai ter que mudar de horário, alguma coisa. Esses dias eu vi um pastor, e ele é um pastor muito conhecido, e ele estava dizendo de uma irmã, que ela começou a perguntar coisas no WhatsApp para o pastor. Olha só, irmãos, às vezes a pessoa já está com dificuldade, com alguns problemas, fragilizada, precisando de ajuda, e conversa vai, conversa vem, aí conversa do WhatsApp. Tem que tomar cuidado com certas conversas no WhatsApp, principalmente casais. Sabia? Aí conversa vai, conversa vem, aí
pastor falou assim: vou tomar banho agora. Aí a irmã falou: se eu tivesse aí para lavar as costas do senhor. Olha só, irmãos, que conversa de WhatsApp. Tem que tomar cuidado, irmãos. E o pastor, em vez de parar aí com a conversa, né, chamar a atenção da irmã, não, deu trela. Aí sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? No outro dia, o filhinho da irmã viu a conversa e mostrou para o pai. Olha só a confusão, irmãos. Tem que tomar cuidado, irmãos, com o WhatsApp. Tem tantas pessoas que é tentada por mensagens que chega a ela. Esses dias no Messenger, eu não sou muito desse negócio de Messenger, sabe, Rui? Aí uma moça, uma aparência muito bonita, muito, né? Aí, oi. Aí já veio com conversinha e com aquelas conversas sem pés, sem cabeça. Eu falei: minha filha, eu posso falar um pouquinho de uma pessoa para você? Ela: quem que é? Falei: de Jesus. Sabia que Jesus te ama? Você sabia que Jesus te ama? Aí ela já entendeu, é crente. Nunca mais, irmãos, ligou para mim, nunca mais me procurou no Messenger. Então tem que tomar cuidado com certas coisas, irmãos. O que a gente tem visto aí por aí, irmãos, é muito estarrecedor. Então, se você é tentado, né, o que nós devemos fazer? Não apertar esse gatilho. Não aperte esse gatilho, não. Tem coisa que nós podemos evitar. Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, tem coisas, irmãos, que a gente tem que cortar. Não tem um ditado que diz assim: cortar o mal pela raiz? Corta o mal pela raiz. Porque isso aqui futuramente não vai me fazer bem. E se eu ceder uma tentação, eu vou arcar com as consequências depois. Você sabe por quê? Porque o inimigo, ele tenta a pessoa. Ele tenta. E tem muitos que eles conseguem seduzir e as pessoas caem na tentação. O inimigo está ali com ela. Está ali cutucando a pessoa. Aí quando a pessoa cede, o inimigo não está mais com a pessoa. O inimigo deixa a pessoa só. Você sabia que quando a gente vê coisas que acontecem aí, que vira notícia nacional, de tragédias que acontecem, o inimigo está ali fazendo com que a pessoa, vai lá, faz isso mesmo, vai lá, não deixa barato não, vai lá, mata, faz atrocidade, e a pessoa vai cedendo. Quem lembra daquele, em 2020, lá em Goiânia, aquele que a polícia perseguiu, que ficou dentro da mata, várias noites? Lázaro Barbosa. O inimigo ficava ali 24 horas, faz isso, e ele ia cedendo. Mas e depois? E nos tribunais? E depois as consequências? Porque o inimigo, irmãos, o que ele quer é envergonhar as pessoas. É envergonhar. E principalmente depois que as pessoas cedem, que nós cedemos,
Que tem coisas que é grave. Tem coisas que é grave. Tem coisas que não é tão grave, que nós podemos, cuidar das pessoas, dos irmãos. Mas tem coisa que é grave. Tem coisas, irmãos, que a família sofre. Aí depois, irmãos, o problema não é a gravidez indesejável. O problema é depois. Como que a pessoa fica diante das pessoas, principalmente as pessoas que ela mais o ama. Isso que é o problema. E o pior de tudo, irmãos, o pior de tudo é quando as pessoas caem nas mãos de outras pessoas, porque as pessoas não têm misericórdia. Não tem. É por isso que Davi, irmãos, depois dele ser tentado, depois dele ceder à tentação, aí Deus vai lá, manda Natan ir lá, o profeta, e quando o profeta diz para ele: Davi, é você esse homem aí, que você falou que deveria morrer. Aí depois Deus dá 3 válvulas de escape para ele. Primeiro, cair na mão dos homens. Ele falou: não, não, cair na mão dos homens não. O homem é cruel. Os homens não têm dó, os homens são cruéis. Porque dependendo da situação, as pessoas já vão olhar com outros olhos. Davi, você vai querer cair na mão da espada do inimigo? Ele: não, também não. Não quero não. Ou você quer cair na mão de Deus? Aí ele falou: na mão de Deus eu quero. Porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Então, irmãos, nós temos que ter vigilância e saber o que é tentação, para que nós não possamos cair, para nós não pagar um alto preço depois. Amém? Vocês entenderam o recado de Deus? Amém?